Sejam muito bem-vindos! Fala, almas da Odonto! Estamos aqui com um novo podcast para você que é da odontologia, independente do seu grau de formação, se ainda é estudante de graduação, recém-formado. Para a galera muito mais velha não vai entrar, porque essa galera não escuta podcast, né? Tá enganado, meu jovem, tá enganado, o povo tá ouvindo. Você, um jovem idoso, não ouve podcast? Severo. Então vamos nessa, gente, mas a ideia aqui é a gente conversar sobre odonto, mas essencialmente não ficar falando de linguajar técnico, nada disso. E pra gente começar aqui o nosso episódio piloto, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da gente, né? Que maravilha. Se você não quiser ouvir, é só você passar rápido aí pra frente esse trecho. Pule diretamente para... Não tem nada disso, vambora. E quem é você? Quem é o senhor, né? Aliás, tem aquela expressão que eu odeio. Quem é você na fila do pão? Que fila do pão é essa, né? Pão é esse que exige fila hoje, velho. Se alguém fica na fila do pão, ou esse pão é muito bom, ou essa pessoa tem certamente mais de 60 anos. Então, sem mais delongas, né, puxando essa questão de mais de 60 anos, se apresente, meu amigo. Para quem não me conhece, sou o Thiago Calabraro Menegazzi. Eu sou professor das disciplinas de reabilitações diretas e também de clínica integrada há um bocado de tempo. Sou formado há 21 anos, esse ano agora de 2023, e nesse momento com 13 anos de docência. Comecei na Universidade Católica, inclusive a convite de Vossa Senhoria, senhor Gustavo. Fui para lá inicialmente e acabei ficando só 10 anos na universidade e depois tive outras experiências e atualmente fui abraçado, olha aí, pela Uniceplac aqui de Brasília também, uma instituição privada, um centro universitário, onde continuo lecionando para a graduação em odontologia. E tu, jovem coriolano, agora sim, hein? Foi longe. Foi longe. Meu nome é Gustavo Adolfo Gonçalves Rivera Moreira Santos, é isso mesmo, né? Tem todos esses nomes. Normalmente eu sou mais conhecido como Rivera, né? Em termos de sobrenome. Então, obviamente, até pelo veludo da minha voz, vocês percebem que eu sou um pouco mais jovem que o professor Thiago. Formei há só 20 anos, um ano a menos do que ele. Lecionei durante muito tempo também, não só na Universidade Católica de Brasília, onde eu fiquei mais tempo lecionando, mas também tive experiências no próprio IESB, na Uniceplac, que são faculdades para você que não é de Brasília, aqui do Distrito Federal. E atuo clinicamente, desde a minha formação, então tenho minha clínica própria, amo clinicar. Sou um cara que é muito entusiasmado com questões de diagnóstico, orientação para paciente, coisas que vão um pouco além dessa parte da protocolo técnico terapêutico. Então acho que isso é fundamental para a atuação de qualquer profissional e é uma coisa que eu gosto muito de estudar e me aperfeiçoar. Enfim, eu acho que do ponto de vista odontológico sou eu, né? É isso aí. Por falar em sou, é exatamente esse o nome do nosso projeto, o Sou Odonto. A ideia surgiu exatamente para falarmos de odontologia, além do que normalmente a gente encontra gente falando sobre o tema. Aliás, se você for num boteco, num barzinho, ou eventualmente até numa mesa de um restaurante, e só tiverem dentistas, pode ter certeza que o assunto será odonto. E para falar a verdade, isso é chato pra caramba. Então a ideia da gente aqui é exatamente falar um pouquinho além. E para a gente começar aqui no nosso projeto, é falarmos sobre o Caminho Criativo, a nossa empresa, uma empresa criada por mim e pelo Gustavo, para trabalharmos as apresentações em slides, essencialmente, mas apresentações de maneira geral, de aulas, palestras dentro da odontologia e também fora dela. Mas como surgiu isso tudo, meu jovem? A ideia do Caminho Criativo, ela começou de forma embrionária há muitos anos, basicamente em 2013, na verdade a gente nem pensava em caminho criativo, a gente só pensava em uma forma diferente de dar aulas. Isso acabou criando uma sustentação e uma fundamentação do ponto de vista didático, pedagógico, assim, na equipe de dentística da Universidade Católica de Brasília, um projeto que foi tocado com a participação da professora Raquel Lana Passos. Então a gente começou à época a trabalhar muito essas plataformas como o YouTube e o Instagram, na época conhecido como Dentístico CB, e nós pensávamos em criar vídeos justamente para passar aqueles conteúdos, ou pelo menos ser uma parte introdutória para o estudo previamente às aulas presenciais. Então nossa intenção nunca foi esgotar os assuntos, mas para trazer um pouco dessa atenção da galera, né, universitária, a gente precisava fazer slides que fossem mais atraentes, até porque a gente tinha um pouco de receio de ficar aparecendo frente às câmeras e tudo, e isso começou a despertar em nós esse interesse maior para entender como fazer slides que fossem mais impactantes. E justamente isso acabou tendo um resultado muito positivo.
os estudantes de graduação começaram a deixar de se ausentar nas nossas aulas presenciais, se eu posso dizer assim. Era um horário muito ruim que a gente tinha, né? Que era o de sexta-feira ao meio-dia. Então, um horário cruel, né? Para quem tem que falar em assuntos teóricos, essencialmente teóricos, que era o momento de teoria da disciplina de dentística à época. E a gente tinha uma evasão até então muito grande. Até porque, né, reconhecendo aqui, as nossas aulas também não eram nada demais até aquele momento, pelo menos dentro da nossa concepção, né? Não que seja uma maravilha também, né? Não, eu acho que a gente não pode ser completamente modesto nesse sentido. Eu acho que a gente faz sim um trabalho diferenciado há algum tempo, e não é um reconhecimento só nosso, embora eu acho que o grande reconhecimento tem que vir por parte da gente e dos nossos estudantes, mas é algo que acabou reverberando. A ideia é que a gente começou a trabalhar slides de maneira diferente, e não somente o slide em si, mas começando a entender aquele momento de aprendizado da sala de aula como uma experiência de fato, em que os slides compunham aquilo, faziam parte. Mas muito mais do que isso, era a organização daquele momento como uma experiência de aprendizagem. Então passava, claro, pelos slides, mas essencialmente pela nossa postura em sala de aula e pelo projeto daquela aula especificamente, pelo roteiro. Então dentro, da hora que a gente sai do PowerPoint ou do Keynote e começa a pensar em um roteiro de fato para a nossa apresentação, a coisa se abre, assim, muda completamente a perspectiva que a gente tem da sala de aula e do próprio aprendizado. E realmente isso lá nos idos de 2013, 14, por aí, a gente já tinha começado com o YouTube à época, e inicialmente, como o Gustavo havia comentado, a gente tinha um certo receio de nos expor ali. E na época o YouTube não tinha muito essa possibilidade, né? Não tinha aquela coisa do vídeo privado, ou se fosse colocar privado eu podia chamar pouquíssimas pessoas e tal, ia ser um trampo danado. Então na época a gente decidiu, não, põe aberto mesmo, ninguém vai ver isso, só os alunos mesmo que a gente vai indicar. Qual foi nessa surpresa que algum tempo depois o YouTube mandou um e-mail dizendo que a gente tinha 50 mil acessos. E aí um olhou pra cara do outro e falou, bom, aí tem coisa, se realmente tem essa demanda, não é porque somos bons, especiais e divinos, não é isso, é porque há de fato uma oferta muito ruim, então vamos entrar nessa, e assim a coisa começou. Mudaram não só as nossas aulas dentro de sala de aula, como também a coisa começou a reverberar para fora da própria universidade. Mas antes de continuarmos o papo aqui no Sou Odonto, vamos agradecer aos nossos amigos da Pronil, fabricante de manequins odontológicos. Se você é estudante de odontologia, professor de graduação e pós-graduação, não conhece os manequins da Pronil, dá uma passadinha lá no site deles e conheça o catálogo, é o pronilodonto.com.br, também no Instagram, o @pronilodonto. Pronil se escreve PRONEW. Dá uma passadinha por lá e conheça os vários produtos. São dentes com preparos cavitários, com tecido cariado, manequins para cirurgia, periodontia, dentística, enfim. Com certeza algum dos produtos vai lhe atender perfeitamente. Mais uma vez, pronilodonto.com.br ou no Instagram, @pronilodonto. Valeu, muito obrigado, gente. Valeu, pessoal da Pronil, meus amores. Aquele abraço, um beijo. E aí, em 2017, alguns estudantes compartilhando essas impressões que eles tinham das aulas, não só do ponto de vista visual, né, como o Thiago falou dos slides, mas também de dinâmicas que nós realizávamos em sala de aula. Alguns colegas professores nos procuraram para que a gente montasse um curso para ensiná-los a operar com essas ferramentas, basicamente PowerPoint e Keynote. À época era o Keynote, mas a gente sabe que essa construção de slides tanto faz a plataforma que você usa. No final das contas, em função dessa demanda, nós criamos um curso, basicamente para ensinar esses professores a utilizar algumas ferramentas, e vamos ser bem sinceros, na época nós nem tínhamos o conhecimento, e longe de ter o conhecimento que a gente tem hoje. Era uma coisa muito embrionária e nós nem pensávamos em montar a empresa. Só que a coisa foi pegando corpo. Foi feita a primeira turma, depois foi feita uma segunda, terceira, começaram a aparecer oportunidades de ministrar esse curso fora de Brasília, e aí nós percebemos aí uma possibilidade de montar uma empresa justamente voltada nesse primeiro momento a ensinar as pessoas a desenvolver slides e apresentações que fossem mais interessantes. E cada vez que a gente ia a um congresso para poder assistir às palestras como ouvintes, a gente ficava reparando cada vez mais criticamente
nos slides e de como a coisa era organizada e apresentada. E a gente viu que ali sim tinha uma oportunidade também de mercado. Não só com o propósito maior da empresa, que é exatamente o de melhorar essa comunicação, melhorar o aprendizado por meio da melhora da comunicação entre professores, entre docentes e discentes, a gente viu que ali tinha uma oportunidade também. Então vamos montar para poder ajudar essas pessoas e claro, né, nós não somos uma ONG, então a gente é uma empresa e lucrar com isso. E a coisa tem dado certo. A empresa ela foi fundada em 2019 oficialmente. Por conta de uma demanda, se o movimento que a gente começou a ter não só de cursos, nós teríamos um problema muito grande com a Receita Federal se eventualmente não tivéssemos a constituição de alguma coisa que fosse formal. Então, em julho de 2019, a gente montou a empresa formalmente, constituímos um CNPJ e a coisa vem vindo muito bem de lá até aqui. A gente tem trabalhado muito com clientes que são palestrantes em sua maioria, mas nós temos também muitos colegas docentes de graduação e pós-graduação em especial, tanto na área de odontologia quanto em outras áreas, muitas vezes conexas, então a medicina, a nutrição, fisioterapia, mas também já trabalhamos com áreas como o direito, engenharia, e é justamente aí que entra esse projeto, o Sou Odonto, para que a gente possa, através da conversa sobre odontologia, não necessariamente uma conversa técnica em odontologia, que a gente possa ampliar o conhecimento e a comunicação para toda essa galera que está na base ali do processo. Então, os estudantes de graduação, pós-graduação, colegas dentistas, recém-formados ou não, docentes, enfim, toda essa comunidade que, tenho certeza, anseia por coisas além da odontologia, que é a parte técnica. E aproveitando justamente o nome da empresa, Caminho Criativo, nós seremos extremamente criativos e faremos entrevistas, como nenhum podcast faz. Jamais. É óbvio que a gente não vai trabalhar só com isso. Nós teremos entrevistas quando o assunto for relevante, interessante, bom, para o nosso interesse, porque não estamos consultando nenhum de vocês. Aliás, isso é uma questão importante. Fazendo aqui um parênteses, um adendo, esse é um podcast de opinião. A ideia aqui é a gente bater um papo informal, na medida do possível, com especialistas nas áreas específicas, não só técnicas da odontologia, mas é essencialmente um podcast de opinião. Nós trabalharemos sim algumas opiniões com relação à questão principalmente de atuações de mercado, coisas que estejam na mídia, alguns assuntos que sejam polêmicos. Então, adicionalmente a eventuais entrevistas, trabalharemos também com crônicas, bate-papos, trocas de ideias com relação a essas notícias ou novidades do mundo odontológico e esperamos que possamos contribuir de alguma forma para o crescimento de vocês, principalmente aumentando o repertório dos assuntos que são aqui colocados e que esperamos, sinceramente, que fuja, como o Thiago mesmo mencionou, as rodas de botequim. A última coisa que eu quero conversar no meu momento de lazer ou no momento em que eu faço algum tipo de reflexão são questões de casos clínicos. Eventualmente falaremos aqui, mas obviamente não é o objetivo principal do podcast. Muito bem, tá falado. Temos um podcast, certo? Normalmente se chama piloto. É isso aí. Então, primeiro episódio concluído. Esperamos vocês nas próximas semanas. Se liga aí no feed que a gente volta. Grande abraço, valeu! Valeu, tchau. Estou emocionado com a sua despedida. Tchau.